Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e versículo de número 1, que diz assim: E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estava todos concordemente no mesmo lugar. Para entender essa mensagem, nós temos que ler o cabeçalho, porque essas pessoas estavam reunidas no mesmo lugar. Fazendo o que essas pessoas estavam? O cabeçalho fala sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo ele ia descer naquele lugar. Mas nós observamos que essa profecia de o Espírito Santo descer naquele lugar é uma profecia do profeta Joel, de 800 anos atrás. Mas Jesus deu uma pista e falou: olha, quando eu for para o meu Pai, não deixarei vocês órfãos. Então ele deu uma pista. E Jesus está falando já no Novo Testamento. Ele deu uma pista do livro de Joel, capítulo de número 2, e versículo de número 28, que o cabeçalho fala sobre a promessa da efusão do Espírito, a promessa da descida do Espírito Santo. Isso há 800 anos atrás. Jesus deu uma pista. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, 1 em diante, que os discípulos, com mais 120 pessoas, se reuniram em um lugar e disseram: o Espírito Santo vai descer. Segundo dizem, que eles levaram cerca de 20 dias, mas ninguém sabe. Eu só sei que eles levaram tempo ali dentro, na certeza que a profecia ia se cumprir. Uma profecia de 800 anos atrás. Joel capítulo 2, versículo de número 28 diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel estava falando: o Espírito Santo vai descer, e vai descer sobre toda a carne. Todo ser humano, ele tem um Espírito de Deus, porque tem pessoas que têm amor só 1%, tem pessoas que têm amor só 10%, tem pessoas que têm amor 50%, tem pessoas que têm 90%, tem pessoas que têm 100% de amor. Então uma fagulhazinha do Espírito, a pessoa vem dentro de si. Então por isso que Joel falou que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então aqui nós observamos que a Bíblia está dizendo que os velhos terão sonhos. Agora, se você for observar, nem todos os sonhos são de Deus, porque se você for ler Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, diz que por muita ocupação, por muita preocupação vem os sonhos. Você está preocupado com tanta coisa que acaba você dormindo e sonhando. Agora existe sonhos que é de Deus. Aleluia. E aí você tem que ficar atento do sonho que você teve, porque Deus falou através de Joel que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Berebacabacás. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas. Qual foi o dia que o sol se transformou em treva, em escuridão? Pesquise na internet para você ver se um dia o sol não ficou totalmente escuro e precisou as lâmpadas dos postes acender. Aleluia. E a lua em sangue.
Procure na internet, como na Áustria mesmo aconteceu, ficou tudo vermelhão mesmo, mas um vermelho bem nítido, porque tem que se cumprir. A lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Imagine, um dia terrível do Senhor. Não será um dia não será um dia bom para muitos. Aí a Bíblia diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo do quê? Do grande dia terrível do Senhor. Haverá sim um dia terrível de Deus sobre a face da terra. Mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome de Deus, ele será o quê? Salvo dessa ira de Deus para com a humanidade. Porque no Monte Sião e Jerusalém haverá livramento. Deus está dizendo: eu vou livrar. Eu vou livrar um povo no dia da minha grande ira sobre a terra. Assim como disse o Senhor, entre os viventes. Vivente é aquele que sobrou e ficou vivo. Porque no grande dia do Senhor, muitos serão mortos, irmão. Aquele que o Senhor o chama. Essa era uma profecia de 800 anos atrás, que Joel falou que o Espírito Santo seria derramado. Aí no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 1 diz: e se cumpriu-se o dia de Pentecoste, estava todos concordemente ou reunidos no mesmo lugar. Aquele povo disse: não, essa profecia vai se cumprir. Mas para essa profecia se cumprir, irmão, era necessário aquele povo estar no lugar. E o escritor de Atos dos Apóstolos, ele diz, em Atos capítulo 1 e versículo 4 diz: e estando com ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, aleluia, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Oh, glória a Deus. Então o próprio Jesus falou e disse assim: olha, não se ausente de Jerusalém. Jerusalém é a igreja. Não se ausente da igreja. Não saia da igreja. Porque espere a promessa do Pai. E era Jesus pregando para o povo aqui em Atos do capítulo de número 1. Oh, glória a Deus. Aí a Bíblia diz no versículo de número 2: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estava assentado. Você vê que a Bíblia fala de repente. Deus, ele só aparece de repente. Esse de repente significa, uma irmã acabou de falar, não avisa, surpresa. E ele vem de surpresa. A própria Bíblia diz em Tessalonicenses que ele vem como ladrão na noite e vai pegar muita gente de surpresa. Aleluia. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Peruá da face. Mateus capítulo de número 24, conhecidíssimo no nosso meio. E Mateus fala que serão pai contra filho, nora contra sua sogra e vice-versa. Terremoto em vários lugares, pestilência, que é doença, em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Jesus, aí a Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus: é o final. Jesus: não, é só o princípio, aí é só o sinal. Então fica atento, porque o sinal já está se cumprindo. Está se cumprindo os sinais, irmão. E muitas vezes nós queremos fechar os olhos assim: não está se cumprindo. Não está se cumprindo sim. Está se cumprindo sim. Aleluia. Em 1 Timóteo, irmão, que uma passagem muito forte também,
Bendito seja o nome do nosso Deus, que fala sobre os sinais do tempo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, não precisa abrir, que fala assim, os últimos dias. Paulo, ele escreve o jornal do amanhã, de 2026. Ele diz, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É trabalho com filho, é trabalho com esposo ou com esposa, ou vice-versa. É trabalho no trabalho, no sentido, quando eu falo trabalho, é pessoas, irmão, atribuladas. Muito trabalho os policiais vão ter. Aleluia. Sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, pessoas amando a si próprio, egocêntrico, só pensa em si. Eu vou lhe falar a respeito de 30 anos, 40 anos atrás. Eu vou fazer 56 anos. Há 40 anos atrás, 30 anos atrás, não existia esse tipo de pessoa. E se existisse, existia pouco. Mas hoje, pessoas amantes de si próprio, eram pessoas mais carinhosas um com as outras, irmão. Porque eu morava no interior, Cachoeira, hoje que não presta mais. Só o sangue do cordeiro. Está parecendo a cidade de Salvador. Está fazendo medo, né? Mas só que lá onde eu morava, isso, a esse tempo de 30, 40 anos atrás, dormia com portas abertas, irmão. As pessoas ajudavam uns os outros, os vizinhos. O vizinho tem uma comida aí, tem uma comida, vem aqui, rapaz. Era todo mundo um chamego um com os outros. Mas só que Paulo, ele falou isso há quase 2000 anos atrás, porque haverá homens amantes de si mesmo. Pessoas que deixam, como tem aquele ditado que diz assim, deixa o mar pegar fogo, eu não estou nem aí. Pessoas sem amor no coração. Aí a Bíblia fala a segunda pessoa, pessoas avarentas, pessoas amantes ao dinheiro. E por dinheiro faz tudo, meu irmão. Por dinheiro, eu não vou citar o nome de pessoas aqui na internet, mas faz tudo por dinheiro. Coisas absurdas. No final dos tempos encontraremos pessoas presunçosas. Aleluia. Presunçosa é pessoa se achando superior aos outros. Bendito seja o nome do nosso Deus. Pessoas soberbas, blasfêmia, desobediente a pai e mãe. Já tem de bocado, né? Antigamente era um respeito, meu irmão. A mãe estava conversando, o filho não podia nem passar na sala. E tinha respeito. Hoje ninguém tem mais respeito pelo pai e pela mãe. Se vacilar, apanha, e apanha mesmo. E tem filho que é morto pelo pai. Bate boca. Eu sou um pouco quadrado. Não venha não. Quando eu tiver um músculozinho, não venha não. Eu dou couro, pega a cinta de salgando. E quando tiver força, se não tiver força, vai me bater mesmo. Porque o espírito está desobediente mesmo, irmão. E muitas das vezes até conhecedores da palavra desobedecem dentro de casa. Conhecedor das escrituras. Muitos é desobedientes dentro de casa. Aí diz assim, não, essa igreja batista e da fé não tem palavra não. Tem palavra sim, fala sobre o filho desobediente, e fala de tudo aqui, mas as pessoas que não querem obedecer. A Bíblia fala sobre pessoas ingratas e profanas, sem afeto natural, porque é natural a pessoa ter afeto. É natural do ser humano você ter afeto com uma pessoa. Você pode não ter afeto com o vizinho, você não pode ter afeto com um colega de trabalho, mas dentro de casa, com seu filho e sua filha, você vai ter. Mas tem pessoa que tem afeto com todo mundo, com o vizinho, tem afeto com o colega de trabalho e dentro de casa. Mas tem uns que não tem afeto nenhum, por ninguém. Aleluia. Aí fala irreconciliáveis.
Pessoas que não se reconciliam com ninguém por causa de uma brigazinha que teve, um fato que aconteceu, não me reconcilio mais com você, eu quero que você morra. Como é que pode, irmão? Paulo estava falando sobre isso, pessoas irreconciliáveis. Era um amigão, era uma grande amiga, mas por causa de algo que aconteceu, acabou a amizade, irreconciliáveis. Então o Espírito Santo de Deus é diferente, né, irmão? Aí fala sobre, aleluia, caluniadores. Imagine, irmão, caluniar, defamar, falso testemunho. Imagine, como aconteceu com o próprio Cristo, e Jesus ficou calado. Como aconteceu com aquele rapaz chamado Nabote, lá do livro de 2 de Reis, que Acabe queria comprar a vinha dele. A mulher dele, chamada Jezebel, colocou 2 pessoas para dizer que ele estava blasfemando do Deus. Aleluia! Caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo do deleite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas nega. Existem pessoas que você olha assim, gente boa, a aparência dela, vamos lá como está o coração dela. E só quem conhece o coração é Deus. Porque a aparência, irmão, tem nada a ver que é uma pessoa boa ou ruim. Então, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, destes afaste-se. Deus está mandando você se afastar dessa pessoa. Se afaste de pessoas que são amantes a si próprio. Não estou dizendo que você não vai ajudar, mas se afaste. É uma amizade para você. Que amizade é essa? Amizade com pessoas avarentas? Amizade com pessoas presunçosas? Amizade com pessoas soberbas? Amizade com pessoas desobedientes a pai e mãe? Se ele não obedece o pai e a mãe, vai ser sua amiga? Não vai ser sua amiga? Nunca vai ser, filha. Aí você vê uma amizade dessa? Olha, irmã, você diz que é minha amiga, você não ama a sua mãe, pô. O seu pai, que eu sei onde ele trabalha, do suor e ali, você hoje não fala nem com o seu pai nem com sua mãe, você é minha amiga? Me desculpa, mas eu sou sincera ou sincero, você não é meu amigo não, viu? Ó, você fica agora o que com ele? Um olho fechado ou outro aberto com ele? Pô, você não tem amizade com a família, vai ter amizade comigo? Para me prejudicar daqui para ali. Aleluia, tanta gente boa aí, as pessoas não querem. Eu fico observando que existem jovens aí que trabalham, se arruma bem, muitas vezes é até simpático, mas não tem uma namorada. Porque as meninas de hoje não querem as pessoas certas. Pessoas que obedecem a Deus, meninas não querem, só querem o errado. Aí quando quebra a cara, ainda quer culpar Deus. Oh, glória a Deus. Então a Bíblia está dizendo que aquele povo estava reunido, os 120 pessoas, e a Bíblia é que de repente veio o Espírito Santo e adentrou naquele lugar. Aleluia. Aí a Bíblia diz, e foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. E começaram a falar línguas estranhas, todo mundo ali. As 120 pessoas. Aleluia. Se você observar nas Escrituras Sagradas, Pedro, ele nunca pregou. Pedro, ele nunca pregou. Nenhum discípulo, nenhum pregaram. Só quem pregava era Jesus. Mas na descida do Espírito Santo, lendo Atos capítulo 2, versículo de número 14, diz que o primeiro discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 37, diz a primeira convenção das pessoas. E ele ganhou 3.000 almas de uma vez só. Amado, enquanto não tiver o Espírito Santo de Deus, nós não podemos pregar. Mas ter o Espírito Santo de Deus não significa falar língua. Tem pessoas que confundem as coisas. Ah, então não recebi o derramamento do Espírito Santo que eu não falo língua. Não, filho. Eu creio que quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, é a pessoa que tem desejo na alma de louvar a Deus. Isso é o Espírito Santo, isso é derramado com o Espírito Santo.
Um desejo de vir para a igreja é a pessoa que recebeu o derramamento do Espírito Santo. Uma pessoa que tem o desejo de evangelizar, tem o desejo de pregar, essa pessoa já tem o derramamento do Espírito Santo em si. Aleluia! Aí a Bíblia diz que quando o vento veio, adentrou aquele cenáculo, aquele lugar onde tinha 120 pessoas, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Aí a Bíblia diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Agora, que outras línguas é essa? A Bíblia está dizendo que 120 pessoas receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em outro idioma. E eu vou lhe mostrar que é idioma aqui. Quando a pessoa, irmão, quando Deus quer ganhar uma alma, Deus usa você no evangelismo, ou até dentro da igreja mesmo. Supor que tenha uma pessoa de outro país, que não conhece a nossa linguagem portuguesa. Aí você fala línguas estranhas, e essa língua estranha está introdução de uma língua do Japão. Eu vou lhe mostrar que é isso, nas escrituras sagradas. Ou então você fala línguas estranhas aqui no meio da pregação, e a pessoa é da Alemanha, e diz, rapaz, falou na minha língua. Então a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Rapaz, quando Deus quer salvar uma alma, Ele usa você para falar em idioma da qual você não tem um curso fez um concurso nem nada. Aleluia. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa. Não, aí no versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, de todas as nações, existiam muitas pessoas de várias nações ali. Eu não sei se o pessoal estava fazendo uma turnê ali em Israel, né, para conhecer o povo de Israel, conhecer os lugares, mas estava perto do cenáculo, aonde estavam os discípulos e 120 pessoas lá. E eles iam receber o Espírito Santo, e eles iam sair para fora para evangelizar. E quando eles saem para fora da igreja e começaram a falar língua, aí a língua que um falava era do Japão, outro falava outra língua, era da Alemanha. E eu vou lhe mostrar que é isso. Vamos lá? E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviu falar em sua própria língua. Ele disse, como é que pode? Esses homens todos são judeus, são galileus. Então ele só fala a língua, o idioma lá de Israel. Mas só que eu que sou de outra nação, eu estou ouvindo eles falarem comigo. Aí outro grupo disse, não rapaz, mas aquele que está falando ali falou comigo, mas aquele outro já falou com um grupo diferente de pessoas. Aleluia. E todo pasmava e se maravilhava, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como é que eles são galileus e falam em idiomas e língua de países diferentes? Aleluia. É como eu falei, quando Deus, irmão, quer salvar uma pessoa, Ele usa você na língua dos anjos para falar com a pessoa. Aleluia. Aí o versículo 8 diz assim, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos. Ele disse, rapaz, na minha própria língua esses galileus estão falando, eu estou entendendo. E todos entenderam, irmão. Aleluia, todos entenderam. Aí a Bíblia diz assim, mas nós somos de outras nações. As pessoas do Partos e Medos. Ele não fazia parte do povo de Israel, estava fazendo ali uma turnê naquele lugar. Os pessoal da Elamitas, também que não era do povo de Israel. Os pessoal da Mesopotâmia, que não fazia parte do povo de Israel. Os pessoal judeu e os pessoal da Capadócia e da Ásia, estava todo mundo pela ali.
todo mundo com um idioma diferente. Só um grupozinho que entendia, porque eles vieram de tal país. Aí a Bíblia fala que tinha pessoas da Fringília, da Panfilha, pessoas do Egito, pessoas da Líbia, pessoas de Cirene, forasteiros de Roma, até pessoas de Roma estavam lá, judeus proselitos, cretenses e árabes, estavam naquele lugar. E eles estavam falando assim: rapaz, nós somos de países diferentes, mas só que eles estão falando na linguagem que eu estou entendendo. E a linguagem era, falando línguas estranhas, mas só que falava de Jesus. E ele estava entendendo que estava falando de Jesus, que ressuscitou. Aleluia. E todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas que falava da grandeza de Deus. Eles mesmo disseram assim: rapaz, eles estão falando da grandeza de Deus. Eu estou entendendo. E eu sei que esses galileus não são estudados. Eu sei que não tinha nenhuma faculdade para ensinar ali um idioma. E quando eles abriram a boca, todo mundo ficou pasmado e assustado. E disseram: rapaz, eles estão falando da grandeza de Deus. E eu nunca ouvi falar desse Deus. Eu vim dar um passeio aqui e esses homens estão me evangelizando. Aleluia. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros zombavam e diziam: eles estão cheios de mostos. Um grupo disseram que eles estavam cheios de mostos. O que é mostos? Estavam bêbados. Agora, quem falava que eles estavam bêbados? Quem era? É o que está registrado aqui no versículo 5 de Atos capítulo 2, fala: judeus, homens religiosos. O mesmo que crucificaram Jesus, disseram para o povo: não, rapaz, eles estão bêbados. Mas um grupo de pessoas, porque quando Pedro ele prega, toma a palavra daquele grupo que está falando em língua, a Bíblia diz que Pedro sobe de lugar e começa a pregar. Não, o que eles estão falando aí, eles não estão bêbados não. E começa a pregar, ganha 3.000 almas daquelas nações. Aleluia! Glórias a Deus. Aí a Bíblia diz, no versículo 14, o primeiro discurso de Pedro. Aí quando Pedro ouviu os judeus falarem que os discípulos e os 120 estavam bêbados, Pedro não aguentou. Pedro disse: não, agora é minha vez, agora, minha primeira pregação. Aí a Bíblia diz aqui: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, porque tinha morrido quem? Judas, né? Aleluia, tinha morrido Judas. Levantou a sua voz e disse-lhe: homem judeu, e todos que habitam em Jerusalém, seja isso notório, escutai as minhas palavras. Já que vocês não estão entendendo o que eles estão pregando, 3.000 aceitaram, mas tem pessoas que estão murmurando, sem entender. Mas escute agora a minha palavra. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a falar no versículo 15: esses homens não estão embriagados. Pedro disse: vocês disseram que eles estão embriagados? Vocês estão dizendo que eles estão bêbados? Pedro diz, afirma: eles não estão embriagados, como vós pensai, sendo terceira hora do dia. Aí esse Pedro fala sobre Joel, no versículo 16, que eu acabei de ler, Joel capítulo 2, versículo 28. Aí em Atos capítulo de número 2, versículo 16, a mesma leitura que eu fiz de Joel, está em Atos capítulo 2, versículo 16. Aí esse Pedro disse: não, rapaz, mas isso que foi dito pelo profeta Joel. Pedro falou: olha, o profeta Joel falou que o Espírito Santo ia descer. E isso 800 anos atrás, 835 anos atrás, porque levou 35 anos para escrever um livro. Aí ele diz: mas isso foi dito pelo profeta Joel. Aí ele começa a falar a mesma coisa que Joel falou, assim: e nos últimos dias
acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ele falou, quem falou isso foi Joel, há 800 anos atrás. Se cumpriu na íntegra, em 120 homens que foram batizados, e muitos de vocês estão acreditando, mas muitos estão murmurando. Vocês que estão acreditando, creia mais, creia mais, creia mais. E a Bíblia diz que foi 3.000 almas que Pedro ganhou na primeira pregação dele. Aleluia. Sempre vai ter um grupo para murmurar, vai ter outro grupo que não vai murmurar, vai ter um grupo que vai estar com você, vai ter um grupo que não vai estar com você. Sempre vai ter uma panelinha, como diz o ditado popular, né? Nem todo mundo vai concordar com a pregação do evangelista. Se tiver 10 aqui, 5 vai concordar, outros 5 não vai concordar. E você vai se abater com isso? Não, você não pode se abater com isso. Aleluia! Você tem que ter a certeza que é Deus lhe usando e acabou, irmão. Aceite se quiser a palavra. Muitas das vezes a palavra é dura, muitas vezes a palavra até é como se fosse assim... conhece minha vida, está me afenetando. Não, irmão, nós pregamos a palavra de Deus aqui. É uma espada de 2 gumes, que está registrado lá em Hebreus, né? Capítulo de número 12. É uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é uma espada que corta lá e corta cá. Fala com o pregador e fala com a nave da igreja. Você acha que eu não pego minha parte também, não? Não, porque eu prego, sou santão, não. Eu preciso me converter muito. Alabacanda sube, até o próprio Paulo disse, lá no livro de Colossenses capítulo número 3, aleluia, ele fala, irmão, que ainda precisa se converter muito ainda, que ainda não tem certeza da salvação dele, e todos nós estamos se esforçando para chegar à salvação, aleluia. Aí ele diz que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre todas as carnes, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também no meu espírito derramarei sobre meus servos, sobre todas as servas, naquele dia profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro começou a pregar. Não, esse pessoal é maluco, esse pessoal são analfabetos. Eu posso não ter diploma, irmão, aleluia, de teologia, mas eu conheço as escrituras sagradas. Se você for observar pelas escrituras sagradas, Pedro ele não tinha nenhuma leitura. A Bíblia diz que Pedro era um idoto, era um semi-analfabeto. Um homem, quando abre a boca, pessoas de outros países dizem assim: rapaz, que pregação, que explanação. Como o jeito que esse homem fala, esse homem é muito culto. Quem ensinou esse homem? Tem uma passagem na Bíblia, em João capítulo 7, que os próprios irmãos de Jesus dizem: mas como sabe esse letra sem ter aprendido? Irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe entrar e sair em qualquer lugar. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabe se comunicar com as pessoas, sabe falar, sabe se expressar, sabedoria para falar, para sair dos lugares. Aí ele diz assim: ó, homem israelita, escutai a palavra, rapaz. Quer dizer, ele está falando: homem israelita, escutai a palavra. Pedro está mandando o israelita escutar a palavra. E como eu falei, Jesus veio para o povo de Israel, mas o povo não escutava não. Vê se Pedro chamou a atenção do povo dos metos, chamou a atenção dos elamitas, chamou a atenção do povo da Mesopotâmia, chamou a atenção das pessoas da Judéia, da Capadócia, da Ásia, de Frigília, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, pessoal de Roma, os proselitos, sirenes e árabes. Chamou a atenção? Não. Pedro só chamou a atenção do povo israelita. Homem israelita, escutai a palavra, rapaz.
Vocês que é da nação, aonde o povo quer ouvir a palavra e não pode, mas passaram pela aqui e ouviram nós pregando na rua, aceitaram e vocês não querem aceitar? Aleluia! Homem israelita, escutai a palavra. A Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. Não tinha como negar. Não tinha como os judeus, os fariseus ou os saduceus negar que Jesus não fez prodígio. Muitos prodígios, irmão. Não existia pessoa doente na época de Jesus. Não existia enfermidade. Não, tem autismo agora, tem o não sei o quê. Não existia nada disso. Com Jesus ali tinha cura. Uma certa vez prenderam João. E João que batizou Jesus. Ele falou para o discípulo: a partir de hoje, não siga-me não. Siga aquele ali, ó. Porque aquele ali que eu vou batizar, ele é o Cordeiro de Deus. Ele acreditou. Mas no dia que ele foi preso, ele ficou com dúvida. Ele, meu discípulo, que ele ainda tinha alguns discípulos, procure saber se esse Jesus realmente é Jesus mesmo. E esse João, ele viu o Espírito Santo descer em Jesus. Sabe o que acontece, irmão? Enquanto você não cai numa prisão, enquanto você não cai doente numa enfermidade, você está acreditando. Mas só para ouvir uma provazinha e você começa a duvidar de Deus e diz: pô, Deus, será que é Jesus mesmo? Eu estou preso aqui e você vai arrancar minha cabeça. Ah, nesse Jesus não. Mas Jesus tinha um propósito daquilo, de ele estar dentro da cadeia. Como a própria Bíblia diz que Paulo, antes de ser decapitado, ele pregou dentro de uma casa, na prisão, e ganhou muitas almas. Aleluia! Aí a Bíblia diz assim, Jesus falou assim: fale lá para João, que aqui os cegos vê, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos anda. Vá lá falar com ele, rapaz, e diga ele para ele tirar a dúvida do coração, porque eu sou o Messias que ele batizou. Aleluia! Oh, não existe provação, irmão, para poder nós querer descartar a Jesus, assim: esse Jesus que nós pregamos não é verdadeiro, não. Ele é verdadeiro sim. Aleluia! Oh, glória a Deus! Homem israelita, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas de prodígios e sinais, que de Deus por ele foi feito no meio de vós, como vós bem sabeis. Vós bem sabeis, fariseu. Pedro pregando assim, vocês bem sabem que Jesus, ele é o Messias, o enviado de Deus, ele é. Você está duvidando? Mas existe um grupo que não está duvidando não, rapaz, querendo abater Pedro, querendo dizer que Pedro era mentiroso. E não foi à toa porque Jesus, ele foi crucificado, porque eles viam tantos sinais que Jesus fazia, que ele dizia assim: rapaz, eu vou perder o reinado, tem que matar esse Jesus, porque não aguentava ver tantos sinais que Jesus fez. Aleluia! A este que vos foi entregue pelo determinado concílio e presciência de Deus, prender-te e crucificar-te, e o matar-te pela mão de injusto. Pedro pegou pesado assim: vocês que entregou a Jesus para ser crucificado, vocês que mataram na cara. Irmão, quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele não tem medo de ser morto, porque falar para os fariseus dessa maneira aqui era saber que ia ser degolado, saber que ia ser morto. Mas quando o homem é cheio do Espírito Santo, irmão, ele não tem medo, ele sabe para onde que vai, se morrer. Aleluia! Oh, glória a Deus! A qual Deus ressuscitou. Aí Pedro diz assim: olha, aquele que vocês mataram, que levou 3 dias morto, você sabe muito bem que ele ressuscitou, né? Que prova você tem, Pedro? Aí você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos 1,
E versículo de número 3: aos quais também, depois de ter padecido, morrido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes a Deus. Deus ressuscitou a Jesus, e vocês bem sabem disso, que ele levou ainda 40 dias pregando, ressurreto, estava ressuscitado. Você não pode dizer que é mentira. E Pedro pregava pesado com aqueles homens. Aleluia! E a Bíblia diz, irmão, aqui registrado em Atos capítulo 1, aleluia, versículo de número 9. E quando dizia isso, aqui vamos ver aqui o versículo 8: mas receberei poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, serei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, até os confins da terra. Aleluia. Senhor, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, viu? Versículo 7, disse-lhe: não vos pertence saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. O tempo você não sabe, mas espera, porque o Espírito Santo será derramado sobre vocês, e vocês serão testemunha, aleluia, nos confins da terra e da Judeia. Enquanto dizia isso, Jesus, vendo eles, foi levado às alturas, e nenhuma nuvem o recebeu e ocultou os seus olhos, sumiu entre as nuvens. E estando os olhos dele fitos no céu, quando ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, que eram os 120, com mais 500 que viram Jesus, lá registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 6, os quais lhe disseram: homens galileus, porque eles estão olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinhe como para o céu o viste ir. Está afirmando aqui, ó, esse que subiu, adivinha, há de retornar. Ele vai retornar. E muitas pessoas perderam já a esperança que Jesus vai retornar. Tem pessoas que estão como aquelas mulheres 10 virgens de Mateus capítulo 25. As 10 estavam na presença, mas chegou uma época que as 5 disseram: rapaz, eu vou dar um tempinho no mundo lá, porque Jesus não vai voltar por agora não. Deu curtir um pouquinho, e nesse curtir um pouquinho, a Bíblia diz que de madrugada ouviu-se um brado, voltou o noivo. Quando as 5 voltaram, bateram na porta, o noivo disse: não pode abrir. Aleluia. Ele vem de repente, irmão, ele vai aparecer de repente. É por isso que a Bíblia diz: feliz é aquele quando Jesus vier e estiver fazendo assim. Na hora que você estiver dentro da igreja, é a hora que Deus vai se agradar de você. É a hora que você está na sua casa louvando, ouvindo uma pregação. É 24 horas em espírito, porque ele vai aparecer de repente. Aleluia. Ele vai aparecer de repente. Versículo de número 24: a qual Deus o ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retirado por ele. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, porque está à minha direita, para que não seja abalado. E por isso se alegrou o meu coração, a minha língua se exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Versículo 27: pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que meu santo veja a corrupção. Eita Jeová! Deus disse: não, o meu santo, ele não vai permanecer no céu, não vai permanecer no inferno, não vai permanecer sepultado. Eu vou ressuscitar, pois ele não deixará a minha alma sepultada. Fizeste-me conhecer o caminho da vida,
como tu também fizeste e encheste-me de júbilo. O versículo 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizermos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, está até hoje a sua sepultura. Todos estão na sepultura, até mesmo Davi, mas Jesus não. Você pode procurar e cavar a sepultura lá de Davi, certo que não vai encontrar mais ossos, mas se os ossos não fosse se destruir rápido, você encontraria lá os ossos mortais de Davi. Diga, filho. Não vira pozinho junto com a terra. Então, se você procurar Deus, vai encontrar. Mas quero ver você entrar onde Jesus foi sepultado. Vai encontrar ossos nenhum, nem cabelo nenhum, que diz que cabelo também leva um bom tempo, não encontra, porque Jesus foi ressuscitado. Aleluia! E temos prova e evidência de um livro mais velho do mundo, que é o livro mais velho do mundo, 6.000 anos, é o livro mais velho do mundo. Foi o primeiro livro do mundo, aonde a Bíblia diz que uma mulher chamada Maria, junto com Salomé, junto com Joana, as mulheres que era dona de fazenda, que alimentava Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo de número 12, se eu não me engano, a Bíblia diz que elas foram de manhã cedo ver Jesus. A Bíblia diz que quando ela chega naquele sepulcro, a Bíblia diz que ela viu aquela pedra gigante aberta. A Bíblia diz que quando ela olha Jesus, viu aberto, aparece um homem atrás dela, e ela pensou que era o hortelão, ela pensou que era o jardineiro, e aí ele falou assim: olha, Maria, quando falou o nome dela assim, como é que você me conhece? E ela sentiu aquela voz diferente, aquela voz suave, e Jesus falou assim: sou eu, Maria, não me detenha, não me pare, vai lá e fale com meus irmãos, que eu ressuscitei, e que eu vou aparecer lá. Aleluia! E a Bíblia diz que ele aparece. A Bíblia diz que as portas estavam fechadas, e ele passou por entre as portas, ainda falou: eu quero um pouco de água, eu quero a comida. Você já viu um espírito comer? Eu não sou espírito, me tornei em carne, eu ressuscitei, eu tenho poder sobre a morte, tenho poder sobre a enfermidade, tenho poder sobre tudo. Eu abro porta onde não há porta. Calabai, Camassúbia. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Nós vamos até o final servindo a Jesus Cristo. Não vamos nos desviar nunca, irmão, porque Ele é o caminho. Perdeu o que lá no mundão, irmão? Perdeu o que? A Bíblia está dizendo que até hoje a sepultura de Davi existe, mas a de Jesus não. Versículo de número 30. Sendo, pois, o profeta sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Davi sabia que Deus ia levantar um para sentar no trono dele. Você vê que o próprio salmista Davi, há 1000 anos atrás, ele escreve o Salmo de número 22, falando sobre o sofrimento do Messias. Então Davi sabia que um da raiz de Judá ia sentar sobre o trono dele. Toda a Bíblia Sagrada do Gênesis, ou que seja o livro do Êxodo, ou que seja o livro de Levítico, qualquer parte da Bíblia, todos os livros, os 66 livros, falava do Cristo que ressurgiria e ressurgiu e está no nosso meio. Aleluia, Ele está no nosso meio. Não se embriague, não se preocupe com nada. Jesus está a par de tudo. Jesus vai resolver esse problema. Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite. Se você entrou preocupada nesta noite, pode ter certeza, Jesus está entrando com providência nessa situação que está tirando o seu sono.
Alemã que me observa. Aleluia, glória a Deus. Versículo 31. E até vendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne na corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, que todos nós sabemos e testemunhamos. Era Pedro pregando. Pedro pregando para aquele povão. No versículo 37 diz que 3.000 almas se converteu através dessa pregação que eu estou explanando aqui. Aleluia! De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vides e vedes. Aleluia! Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz o Senhor a meu Senhor, assenta à minha direita. Porque Davi sabia que ele jamais se assentaria à direita de Deus, porque ele era rei, mas ele sabia que era mortal, não era imortal. Ele sabia que viria um que seria imortal e vai sentar à destra de Deus, mas ele sabia que não era ele. Ele sabia, não, eu sou rei, mas eu sou mortal, eu vou morrer, mas vai vir um que vai sentar aqui, e que será imortal, até que põe os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Sabe, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus os fez Senhor e Cristo. Pedro falou, olha, vocês que crucificaram a Jesus, que mataram Jesus, Deus fez ele de Senhor, e não só Senhor, como está registrado lá no Apocalipse 17, 12, se eu não me engano, que diz que ele é Senhor dos senhores. Se existe Senhor na terra, Jesus é Senhor dos senhores. Se existe patrão na terra, Jesus é patrão dos patrões. Se existe rico na terra, Jesus é rico dos ricos. Oh, glória a Deus! Então a Bíblia diz assim, olha, Pedro pregando assim, olha, esse Jesus que vocês crucificaram e mataram, Deus fez ele Senhor e Cristo. E Cristo é o enviado de Deus. Ele é meu enviado, é meu filho, rapaz. E por isso eu não deixei ele na sepultura, ressuscitei ele. Versículo 37, a Bíblia fala sobre 3.000 pessoas se converteram naquela época. E ouvindo ele isso, compugitaram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmão? As pessoas disseram assim, ô Pedro, vamos fazer agora o quê? Para aceitar esse Jesus? Eu gostei muito da sua pregação, rapaz. Que pregação maravilhosa é essa? Que pregação, uma bênção, uma palavra abençoada dessa. Eles disseram, ouvindo eles a pregação, compugitaram em seus corações e perguntaram a Pedro, ô Pedro, faz favor, e os demais apóstolos, o que faremos agora? Versículo 38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos, arrependa-se de todo o ato praticado. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e sede batizado em nome de Jesus Cristo. Se arrependa e procure se batizar, para que seja remido os vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Pedro pegou forte. Aleluia. Quer o arrependimento de Deus? Quer o perdão de Deus? Se arrependa, se batize, cumpra as escrituras e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos, a todos que estão longe, tantos que estão, quanto Deus nos chama o Senhor. A promessa não é somente para mim, mas é para os nossos filhos. E através de nós, nossa família receberá as promessas de Deus.
Aleluia. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Pedro disse: rapaz, sai dessa geração perversa. Para de ter amizade com pessoas, aleluia, que são perversas. Uma amizade de pessoas ruins. Aleluia. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a pregação, a palavra. Naquele dia agregaram-se, ou se converteu 3.000 almas. Vieram até perto de Pedro: Pedro, quero ser batizado, viu? Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero me batizar. E a Bíblia diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram o quê? Nos ensinamentos dos apóstolos, os 3.000 pessoas. E na comunhão e no partir do pão. Em toda a alma não havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam entre os apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí a passagem que eu sempre leio aqui fala assim, ó, depois que eles se converteram, todo mundo se converteu, eles falaram assim: olha, Pedro, eu sei que há muitos necessitados de vocês aí, precisando de casa, eu sei que muitos estão precisando de dinheiro, e nós aqui que estamos de outros países, que se converteu, que nós se converteu através da sua pregação. Aí a Bíblia diz: e vendendo as propriedades e bens, repartia com todos, segundo cada um a necessidade, e perseveraram unanimemente todos no templo, e repartindo o pão em casa, comia junto com alegria e gentileza de coração. Para encerrar o 47, louvando a Deus e caindo na graça todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Maravilha, irmão. Só glória. Quando o Espírito Santo é derramado sobre nossas vidas, irmão, aleluia, nada nos abala. Nada nos abala. Se entrou pessoas aqui, irmão, duvidando desse Jesus, não duvide não. Aleluia, amém?